Fala aí, turma. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Muito bem, senhores. Então, depois daquele texto das 5 lições, nós vamos fazer agora uma aproximação entre a psicanálise e a criminologia. Tá certo? Eu vou gravar aqui, na verdade, são 4 curtos vídeos. Tá? Os senhores vão assistir todos na sequência. Tá certo? Mas eu optei por fazer em blocos, porque se alguém precisar rever um tópico ou outro, é mais fácil para a pessoa se localizar, ok? Então, vamos lá, acompanhem aí, por favor. Né? Vamos falar um pouco sobre a estrutura da personalidade segundo a psicanálise, tá certo? Os estudos do Freud, né, vão levá-lo a concluir que nós temos 3 instâncias que vão formar a personalidade humana, tá certo? A primeira delas é o id, né, que é o lado totalmente inconsciente da personalidade humana, tá certo? Então é lá que estão os conteúdos reprimidos, lá é que estão os conteúdos mais violentos, né? Dentro do id, na estrutura do id, que vão estar os desejos mais libidinosos, né? Desejos mais conflitantes, tá certo? E o id, senhores, ele é organizado segundo o princípio do prazer, tá certo? Eu vou voltar daqui a pouco nessa questão, quando eu for dar um exemplo, os senhores vão compreender bem como é que isso funciona, tá certo? Mas é importante lembrar que no id a ideia é sempre da satisfação imediata, tá certo? Todos os desejos que lá estão, não fossem os arranjos para a sobrevivência da consciência, né, eles teriam que ser satisfeitos de modo imediato, né, o que, logicamente, causaria muitos transtornos para a vida do sujeito. Né? Muito do conteúdo que está no id, obviamente, precisa ser sublimado, né? Precisa ser substituído. Ok? Pois bem, mas essa é a ideia. Depois nós temos o que nós chamamos de ego, né? Que é a parte consciente da estrutura psíquica. Né? É o que está acontecendo aqui agora. Nós estamos usando o ego. Né? Aquilo que eu vou me lembrar, as questões que são dadas segundo um entendimento lógico, né? O ego, ele tem começo, meio e fim, não é isso? Ele é temporal, tá certo? Então eu consigo fazer no ego uma estrutura mental em que eu tenha como base aquilo que é consciente ao sujeito, tá certo? E o ego é o palco, né, vamos dizer assim, dos desenlaces da vida mental do sujeito. Tá? Então, quando a gente pensa na estrutura do ego, a gente tem que ter muita clareza de que esses desejos que estão lá no inconsciente, não é? Eles terão seu desfecho no ego. E é por isso que, em muitos casos, muitas vezes o sujeito entra, obviamente, em conflito mental. Ok? Bom, e a terceira parte, que aí tem tudo a ver com o estudo que os senhores fazem, né, que é o estudo das leis, que é o superego. O superego é uma estrutura eminentemente moral. Né? São as normas, as regras, né, que estão no nosso entorno, não é isso? E que nós devemos acatá-las ou fazer de tudo para acatar, não é isso? O superego é composto desse conjunto de normas que a sociedade criou para a sua própria sobrevivência, não é isso? Só que o superego, ele lida, portanto, com uma ideia de que a realidade impera sobre o sujeito. Né? E aí, quando nós temos essa realidade concreta, né, que o sujeito precisa lidar em conflito
com os desejos do id, é que nós vamos encontrar, então, uma série de fenômenos, dentre eles o ato criminoso, tá certo? Então, atenção aqui, não é? Nós pensarmos numa estrutura de um sujeito em que essas três instâncias não estão em equilíbrio, não é? Nós vamos então nós podemos ter, a partir daqui, não é? Ações que possam levar o sujeito à ação criminosa, tá certo? O exemplo que eu quero dar é muito simples, né? Para vocês entenderem como funciona o id, o ego e o superego, né? Imagina que você está indo embora para casa, para casa, lá você vai poder jantar com seus familiares, né? Então, você pensa consigo mesmo, né, que o melhor a fazer é chegar em casa, não ter despesa na rua, comer confortavelmente na companhia de pessoas que você gosta, né? Então, só que indo embora, você passa na porta de uma lanchonete e vê, por exemplo, lá, né, um lanche, vê o sujeito preparando ali uma iguaria que você gosta muito, cheirosa, não é? E o id, então, entra em ação dizendo assim, bom, já que você está ali, naquele lugar, na porta, por que não sentar, entrar, pedir o que você quiser e, enfim, satisfazer imediatamente o seu desejo, não é? Então, de um lado você tem, né, bom, aí o superego vai dizer, não, mas por que você vai sentar aqui, né, comer às pressas, correndo, tendo despesa, se você pode muito bem, né, lá junto da sua família, ter uma refeição muito mais prazerosa, né? Nesse conflito, né, nesse pequeno exemplo que eu estou dando, a maioria de nós resolve isso muito claramente, né? Sem grandes transtornos para o psiquismo, sem grande preço para o psiquismo, né? Mas aí você percebe a ideia de o princípio do prazer tentando ser satisfeito, não é? E o princípio da realidade dizendo, olha, talvez é melhor adiar o prazer e esperar mais um pouco, não é? E no fim de tudo, quem vai pagar o pato por tudo isso é a consciência, né? Pagar o pato, entre aspas, obviamente, mas é ela que vai ter que resolver esse conflito, então, né? Por isso que a consciência, o ego, né, é sempre a instância que mais sofre, né? Ela está exatamente entre dois interesses conflituosos. Os interesses do id nem sempre, quase nunca, coincidem com os interesses do superego. Ok? Muito bom. Então, essa é uma primeira reflexão que eu acho importante fazer e eu já volto num segundo momento aqui para a gente poder pensar uma outra situação. Ok? Muito obrigado. Muito bem, queridos. Tá? Olha bem, uma coisa que eu não mencionei no vídeo anterior. Tá? Eu vou postar nos grupos das disciplinas, tá? E postarei no portal também um texto para você acompanhar essa sequência de 4 vídeos. Muito bem, vamos falar sobre algumas teorias psicanalíticas acerca do crime, né? No fim, nós vamos acabar levantando algumas ideias aqui, algumas hipóteses, né? E eu vou deixar 2 teorias que explicam a origem do crime pós-estudos psicanalíticos. Por isso que foi tão importante a gente passar pelas lições de psicanálise do Freud. Se a gente chegaria aqui agora, por exemplo, sem dominar conceitos fundamentais e, evidentemente, que isso não nos ajudaria. Muito bem, prossigamos, né? Então, vamos fazer aqui, levantar algumas hipóteses de como que é o funcionamento psíquico dos indivíduos segundo a psicanálise, tá certo? Eu estou remontando algumas ideias aqui de uma aula que eu dei presencialmente para vocês. Nós já passamos por algumas ideias aqui, mas é bom recuperar, né? Até porque a distância que a gente está e tudo isso pode... não vou partir do princípio que vocês
já estão com isso em mente, né? Vamos recordar, não custa nada, tá bem? Então, a primeira dessas hipóteses é uma hipótese muito bacana, muito legal, controversa, né? Mas tudo que vem da psicanálise é controverso, né? Mas essa é uma hipótese, porque inclusive ela tromba, né? Ela bate de frente com uma crença muito forte do ser humano, né? Desde Aristóteles, a gente sempre acreditou que o homem fosse um ser civilizável, né? Passível de ser civilizado. E o Freud vai justamente mostrar o contrário disso, né? O homem é, por natureza, um ser antissocial, né? O que significa isso? Significa que ele não é dado, né, às convenções que tentam civilizar as suas ações. Não é? Passamos pelos processos de civilização? Passamos, claro, né? Até porque são necessários para que a gente constitua a vida coletiva, não é? Mas isso fere a natureza do homem, segundo Freud. Isso deixa uma marca no psiquismo humano, né? E essa marca, ela se desdobra em outras esferas. E equivale a dizer, né, e aqui tem uma afirmação do Freud que é muito problemática, né, que em maior ou menor grau, em todos nós há um animal a ser domesticado, né? Como se todo mundo tivesse dentro de si um pouco a ideia do que o Stevenson, um escritor inglês, desenvolve no Médico e no Monstro, né? Há o nosso lado racional, não é isso? Vocês podem já fazer a conexão com o ego. Mas há em nós também o nosso lado irracional. É isso? Nessa obra que eu estou citando, O Médico e o Monstro, que eu indico a leitura, obviamente, você percebe claramente que no mesmo sujeito vão habitar essas duas personalidades, né? Uma lúcida, racional, ponderada, a outra violenta, amarga, não é? E que, vez ou outra, toma o poder do indivíduo, né? Ela aflora e se recusa, lá no romance, né, a gente vê isso, se recusa a ir embora. No início, né, o médico parece manter um certo domínio da situação, mas depois o monstro gosta, né, de estar entre nós e passa a ser a parte dominante. O Freud já parte da ideia de que o nosso inconsciente é a parte dominante. Então, nós podemos pular um pouco essa etapa, não ter pudores nesse sentido. Para ele, a parte que domina, e é a mais importante, são os impulsos que vêm do inconsciente. Não é isso? E nesse inconsciente, então, tem lá uma besta fera, não é? Uma besta fera que pode, a qualquer momento, atacar, né? Pode, a qualquer momento, no caso dos senhores advogados, vir a cometer um crime, certo? Uma outra hipótese muito importante para nós aqui. O crime, então, ele passa a ser visto como uma falha no processo de repressão e recalque. Tá? O crime, assim como o sonho, assim como o xiste, os atos falhos, né, os sintomas das histéricas, ele é, na verdade, o subproduto de um conflito psíquico. E que, portanto, se ele não for compreendido dessa forma, né, só a punição pura e simplesmente não vai fazer nada por esse sujeito. Tá? Todos vão cometer crimes? Não, não todos. Eu vou voltar nesse tema aqui ainda nesse vídeo. Mas, quando ele ocorre, o que nós temos é uma falha, não é, nos sistemas aí de sublimação. Tá certo? E uma terceira hipótese aqui, que é muito legal, que é muito bacana, é de que a personalidade de qualquer um de nós é moldada na infância. Tá? Ou seja, ela não é inata. O crime, o ato criminoso, ele pode ser cometido por qualquer pessoa, tá certo?
Havia um pensador, vocês já devem ter estudado, chamado Lombroso, que acreditava que algumas pessoas tinham uma marca, não é, de serem criminosos. Aqui para o Freud, não. Qualquer um de nós pode cometer um crime. Né? Não é possível separar, não é possível apartar, né, quem tem a marca, né, para ser criminoso daqueles que não têm. Em termos freudianos, ele diria que quem tivesse eventualmente essa marca poderia nunca vir a cometer um crime, e esses que não têm características nenhuma descritas lá, né, nos estudos lombrosianos, poderiam, em algum momento, cometer um crime, certo? Então, esse item número 3 aqui, ele é fundamental para a gente compreender essa ideia, né, de como a psicanálise vai olhar para o ato criminoso, ok? Então, conforme eu disse, aí está na tela, né, não existe criminoso nato. Né? Todos nós, em algum momento da vida, podemos cometer um ato criminoso. Se a gente pegar a história dos grandes crimes, como a gente fez, né, nas aulas presenciais que eu fui comentando com vocês, a gente pegar aqueles cidadãos lá, né, passando pelo pai da Isabela, passando pela Suzane Richthofen, né, passando pelos seguranças daquele senhor japonês que levaram o filho dele. Se você observar todos esses criminosos, né, se você chegasse 10 anos antes, né, e dissesse que eles iriam cometer os crimes que cometeram, ninguém daria a menor importância, todo mundo acharia um absurdo. Né? Entretanto, cometeram os crimes absurdos que cometeram. Não é? E aí, então, fica uma pergunta muito bacana para a gente poder pensar. Né? Dentre os homens, quem tem mais, então, propensão para cometer um crime? Né? Todo mundo aqui deve ter visto em algum momento durante o curso um livro famoso, né? Não sei se o nome exatamente é esse, mas o assassino está aqui ao lado, né? O título é alguma coisa, no outro vídeo, se eu lembrar direitinho, eu pego o nome para vocês. Não dá para saber, é impossível saber isso, né? Porque você vai ter que levar em conta muitos fatores, né? Mas, professor, a psicanálise então responde essa pergunta? Responde, só que de uma maneira muito genérica, mas tem uma resposta. Ela diz assim, cometerá um crime aquele que desaguará numa atitude criminosa alguns indivíduos que eventualmente não conseguiram manter o equilíbrio entre id, ego e superego. Tá? Bom, mas veja, faz sentido? Total sentido. Né? Qualquer mente desequilibrada, não é? E a mente para o Freud funciona com essas 3 instâncias que a gente já discutiu, pode cometer um crime. Agora, é muito amplo isso. Né? Muito amplo dizer desse desequilíbrio. E é por isso, então, que é muito perigoso a gente usar aquelas tipologias antigas. Né? Estudos tipológicos até já caíram de moda. Né? Mas é muito perigoso a gente trabalhar com a ideia de que, olha, fulano que age assim assado pode vir a cometer um crime. É muito, perdão, eu não quero nem traçar algum tipo de exemplo aqui, com medo até de influenciar os senhores. Mas fujam desse tipo de estudos, né? Porque no fundo eles vão revelar preconceitos, puramente preconceitos. O século XIX precisava de uma teoria, né, que você pudesse culpar quem a sociedade gostaria que fosse culpado pelos crimes. Então surge um sujeito que vai propor uma teoria com essa ideia. Né? E nós podemos falar o que a gente quiser da teoria freudiana, da psicanálise, mesmo dos pós-freudianos, menos que eles são preconceituosos. Tá? Nenhum psicólogo, nenhuma teoria psicológica, nenhum grupo de teorias psicológicas foram tão isentas de preconceitos como a psicanálise. Tá certo? Ok, então agora vamos dar uma pausa aqui e eu volto com o terceiro vídeo já já, ok? Até logo.
Muito bem, crianças. Então, nós estamos voltando aqui e nós vamos falar sobre dois tipos de crimes classificados pela psicanálise, tá certo? O primeiro deles é aquele em que o sujeito comete crime e isso não gera nenhum tipo de culpa. Tá? Você não tem nesse indivíduo a formulação de nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de arrependimento, tá certo? Porque na base, na origem da ação criminosa, né, não havia nenhum tipo de culpa por parte do agressor, por parte do criminoso, ok? Um segundo tipo de crime, que nós vamos falar no próximo vídeo, que é, paradoxalmente, né, crimes que são cometidos porque o sentimento de culpa é muito grande, tá certo? Então, voltaremos a esse tema, vamos focar aqui no nosso primeiro tipo, que é aqueles que agridem, cometem crimes, às vezes hediondos, horrendos, bárbaros, sem formulação de culpa alguma. Perfeito? Muito bem. Quando a gente fala desse tipo de crime, a gente tem que ter em mente que, muito provavelmente, nós estamos nos referindo a mentes muito regredidas. Certo? Eu não vou citar nenhuma patologia aqui, porque depois nós vamos fazer um estudo mais à frente sobre algumas patologias mais comuns, umas psicopatologias mais comuns, então por hora eu não quero criar nenhuma expectativa. Vamos chamar esse indivíduo de portador de uma mente muito regredida, em que não haja nenhuma noção de limites, de interdição. Tudo bem? É aquele sujeito que a gente mais ou menos pode caracterizar como aquela pessoa que deseja, né, intensamente e não aceita ser contrariado nos seus desejos. Né? Quando isso é algo patológico, né, quando isso gera uma patologia, aí sim nós vamos ter indivíduos cometendo crimes dessa natureza. Tá certo? Pois bem, o que a gente pode dizer no primeiro momento é que, claro, houve uma falha na repressão e no recalque. Né? Então, naquela barreira que vai separar, né, os conteúdos do inconsciente movidos pelo puro prazer e os conteúdos da consciência, aqueles que poderão ser alvos de contemplação pelo sujeito, né, existe um limite, existe uma barreira ali que filtra, né, de certa maneira, aquilo que o sujeito deseja. Né? Quando essa barreira falha, essa repressão, esse recalque falha, né, então aí você tem o indivíduo que leva para a consciência o desejo na sua mais absoluta versão, sem nenhum tipo de disfarce, não é? Então, a gente pensa num sujeito que agride movidos por impulsos dessa natureza e ele não consegue compreender que aquela atitude é equivocada, né? Que ele não consegue separar o que é certo do que é errado, né? Portanto, as forças do superego também não vão fazer sentido para ele, não é? E, evidentemente, que se não há noção de certo e de errado, de justo e de injusto, o que ele faz pode ser feito. Né? Então, quando ele se depara com aquela situação, não é? Ele não vai sentir culpa de forma alguma, justamente porque naquele momento em que ele agrediu, tá? Não havia a noção daquilo que era certo, daquilo que era errado. Ok? Então, essa pulsão, né, que vem do inconsciente, ela não encontra nenhum controle por parte das forças de defesa do ego. Tá? Então, é um ego, né, que não sabe como lutar frente a essas pulsões. Ele se sente impotente, ele não consegue arregimentar nenhum tipo de defesa contra esse movimento do id.
não é? Então, o que a gente vê é o sujeito que quer e, consequentemente, satisfaz aquilo que quer. Não é? É muito interessante a gente observar que, em psicanálise, o desejo não é proibido. Tá? O desejo por si mesmo, ele não contém um mal em si. Né? A questão é preciso saber sublimar esse desejo. Tá? Todo mundo almeja ficar rico, né? Ainda mais agora na quarentena, né? Todo mundo preocupado aí com seus orçamentos, né? Todo mundo deseja ficar rico, né? Ter muito dinheiro, não ter problema financeiro mais. Mas nem por isso a gente sai por aí roubando, né? Ou seja, nem por isso, nem por desejar, a gente sai por aí cometendo crimes. Por quê? Porque em nós é formulada a noção de certo e de errado, de justo e de injusto. Não é? Criminosos que cometem atos bárbaros, vis, né, hediondos, nem sempre têm essa compreensão da maneira como nós estamos conversando aqui. Tá bom? Muito obrigado novamente. Né? Eu volto agora para o quarto e último vídeo a discutir com vocês. Ok, queridos, muito bom. Então vamos aqui para a nossa quarta e última parte desses vídeos, para falar de um crime muito interessante, de estudar, muito interessante, né? Claro, de se investigar e lidar com ele na concretude é muito desgastante, evidentemente. Mas do ponto de vista do estudo do caso é muito bacana. Vamos falar então dos crimes cometidos por excesso de culpa, tá certo? No vídeo anterior, vi crimes cometidos porque a pessoa não formula culpa nenhuma. Não é? Aqui não. Aqui o que acontece é que ela vai formular um excesso de culpa muito grande, seu psiquismo vai ficar extremamente persecutório, não é? E ela então vai cometer crimes por isso, ok? Muito bem. Então, nós estamos falando aqui de indivíduos que produzem pensamentos muito persecutórios. Né? O que é persecutório? Pensamentos que o perseguem o tempo todo, né? Ideias fixas. Né? E o conjunto desses pensamentos vão ser geradores de um sentimento de culpa muito intenso. Vamos recordar um caso aqui que nós vimos lá nas lições do Freud. Freud vai falar de uma garota, né, que tinha um sentimento de amor escondido pelo cunhado, né, gostava do cunhado, era apaixonada pelo cunhado, e a irmã se casa, né, com essa pessoa, que seria a esposa natural, né, desse indivíduo, e morre muito cedo. Né? A esposa, a irmã, morre muito cedo, e a cunhada, então, imediatamente, ela pensa, bom, chegou a minha vez. Né? Eu agora vou ficar com o meu amado, com a pessoa que eu amo, porque a minha irmã, que era o objeto que impedia que eu ficasse com ele, não existe mais, então agora chegou a minha vez. Lá o que aconteceu? Sentimentos que ela teve foram tão agudamente desequilibradores que desenvolveu um sintoma. Lá o Freud estava falando de uma paciente histérica. Vamos pegar esse mesmo exemplo. Digamos que essa pessoa, com esse sentimento de culpa muito forte dentro de si, não é? Ao invés de ela desenvolver um sintoma histérico, ela poderia, por exemplo, sair para a rua e cometer um crime, não é? Na esperança de que quando fosse pega, né, na esperança de que quando viesse a punição, ela não pagasse exatamente pelo crime que ela cometeu na rua, mas antes disso estivesse pagando, estivesse sendo punida por pensar algo tão grotesco. Né? No caso do exemplo que eu estou dando aqui, de uma cunhada que agora, com a irmã morta, pode enamorar-se do ex-marido dela. Não é? Então observa como esse fenômeno é curioso. Não é? Tem muita culpa. Não culpa exatamente do ato criminoso, né? Mas culpa pré-estabelecida por pensamentos
muito desequilibrantes, não é? Desejos, né? Muito incontidos, não é isso? Desejos que a pessoa tem dificuldade de lidar com ele, e isso vai trazendo um excesso de carga trazida pela culpa, então o sujeito comete um crime. É isso? Ok? Vejamos aqui. E aí a gente vai ter uma inversão da sequência entre causa e efeito. Né? No crime comum, né, o sujeito comete o crime, sente culpa e é punido. Tá? Não estou falando aqui do sujeito que, ali do vídeo anterior, não. Hein? Aquele lá é outro caso patológico. Né? Os crimes que as pessoas cometem, né? Um crime passional, no calor da discussão, o sujeito vai lá e comete um determinado crime contra a esposa, né? Mas logo em seguida ele se arrepende, se entrega, é o primeiro que vai para a delegacia. Então aí nós temos uma sequência clássica. Né? O sujeito cometeu o crime, sente culpa por isso e almeja a punição. Aqui não. Aqui não existe essa... A sequência é outra. Né? O sujeito, ele sente culpa, muita culpa, por pensar coisas que talvez não devia pensar, né? Comete um crime e deseja, então, a punição. Certo? Veja aí, né? Eu dizia anteriormente, na maioria dos crimes, você tem o crime, a culpa e a punição. Tá? Nesse caso, né, no caso em tela, você vai ter culpa, crime e punição. A culpa, ela vem primeiro. Pessoas que têm um superego muito exacerbado, sabe? Pessoa que pisa no pé de alguém, por exemplo, e fica pedindo desculpas por dias, né? E no seu dia a dia de trabalho, você, sem querer, cometeu uma falha, né? Não é motivo... Você se desculpou na hora, lógico, né? Mas não é motivo para ficar pensando, perdendo noite de sono, né? Nos indivíduos cujo superego é muito exacerbado, eles perdem noite de sono por bobagens, né? Coisas que poderiam ser superadas muito facilmente, tá certo? Então aí veja, né? A culpa é muito intensa, tá certo? Então eu deixaria, né, diante da explicação que eu dei para os senhores aqui, eu deixaria uma pergunta a vocês, né? Seria o caso, esse último que eu estou me referindo aqui, da culpa, tá? Crime e punição, seria o caso dos assassinos em série? Não seria o assassino em série um sujeito muito perturbado por pensamentos de toda ordem, que de repente cometem um crime na fantasia inconsciente de serem pegos, consequentemente serem punidos? E se de repente ele comete um crime e não é pego, o que lhe sobra? Cometer um novo crime, né? Para que, quem sabe, ele possa, pelo segundo, ser pego e punido. Né? Se isso não funciona de novo, ele comete um terceiro. Se não funciona, ele comete um quarto. Né? Vamos pensar nisso. Quem sabe a gente estabelece aí uma discussão. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo até aqui nessa sequência de 4 vídeos. Não é? Tenham todos aí uma ótima semana. Eu tô